Olá, boas-vindas a esta análise do editorial Quantum Docs. Eu sou a Ana. E eu sou o André. Hoje a gente mergulha num tema que, olha, atravessa séculos. Vamos investigar os alertas de Goethe, aquele pensador alemão, sobre o militarismo e como isso parece, bom, conversar com o que a Alemanha anda fazendo hoje na Europa. Exatamente. A gente está se baseando em um artigo bem interessante do Adeginka Mackinder, que saiu em 25 de julho de 2025 lá no Global Research. O título já diz muito. Um alerta da história. Goethe e a loucura do militarismo alemão. A ideia é entender por que esses pensamentos tão antigos ainda geram debate, né? Vamos lá. Para situar todo mundo, em maio de 2025, o chanceler alemão Friedrich Merz chegou lá no Bundestag e falou com todas as letras: quer transformar a Bundeswehr, que são as forças armadas deles, no exército europeu mais forte. Isso, claro, não passou batido. De jeito nenhum. Por um lado, você tem aliados da OTAN, tipo os Estados Unidos, com o Trump, que talvez até achem bom, né? Mais investimento. Mas por outro, a Rússia... Bom, a Rússia ficou de orelha em pé. O ministro Lavrov até soltou uma ironia, falando que Merz queria tornar a Alemanha novamente a potência militar principal. Uma alfinetada histórica, né? Total. E o pano de fundo disso tudo é a guerra na Ucrânia, claro. A Alemanha tem mandado armas, aqueles tanques Leopard. Lembra daquele vazamento também em 2024 de oficiais alemães discutindo possíveis ataques na Crimeia? Complica tudo. Uhum. E ainda teve falas recentes do ministro da Defesa, o Pistorius, e do próprio Merz falando em prontidão para combate, que a diplomacia meio que se esgotou. Só aumenta a tensão. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa. E soma a isso o plano deles de jogar o orçamento militar lá para cima, 153 bilhões de euros até 2029. E ainda tem um debate rolando sobre voltar com o serviço militar obrigatório, ideia do presidente Steinmeier. Nossa. E qual foi a reação prática da Rússia a tudo isso? Direta. Em julho de 2025, eles simplesmente saíram de um acordo militar técnico que tinham com a Alemanha desde 96. Foi um recado claro. Entendi. Bom, e é nesse caldeirão todo que a figura do Goethe ressurge. É impressionante pensar que lá no comecinho do século XIX, no meio das guerras napoleônicas, ele já estava cético, né, com esse nacionalismo, esse militarismo todo na Alemanha. Exato. Goethe era um cara do iluminismo, né? Ele olhava para a Alemanha e via tipo uma alma meio claustrofóbica, por ser um país continental sem muito acesso ao mar. O medo dele era que se essa nação fosse muito atiçada pela ambição militar, ela ia perder a mão, perder a moderação. Perder a moderação. Isso, ele previu um ciclo meio perigoso, desejo de expansão, se meter em guerra demais e, no fim, o desastre. Uma visão bem pesada para a época. Pesada, mas que análise, hein? E ele sugeriu o quê, então? Qual a alternativa? Algo bem diferente. Ele dizia que os alemães deviam investir era em cultura e espírito. Que a Alemanha devia conquistar o mundo era com música, filosofia, ciência, comércio, não com canhões. Uma visão quase pacifista. Numa época de guerra total, sim. E claro que, na época, muita gente não entendeu. Achavam que era falta de patriotismo, quase traição. O próprio filho dele sofreu bullying porque o pai não o empurrava para o exército. Que doido isso. E a história, de um jeito trágico, parece que deu um pouco de razão para ele, né? Quer dizer, teve a unificação em 1871, uma vitória militar, ok, mas aí vieram as duas guerras mundiais. Pois é. Muitos olham para essas guerras como uma confirmação terrível dos medos do Goethe. E esse receio do poder militar alemão, ele continuou depois da Segunda Guerra. Teve o plano Morgenthau, lembra? Aquela ideia radical de desmilitarizar a Alemanha, que acabou não indo para frente. Lembro sim. E aquela frase famosa sobre a OTAN. Ah, sim. Atribuída ao Lord Ismay. Manter a União Soviética fora, os americanos dentro e os alemães sob controle. Mostra bem essa preocupação histórica em conter a Alemanha. Até a Margaret Thatcher, bem depois, ficou com o pé atrás na reunificação por causa disso. É uma sombra que acompanha, né? É verdade. O artigo que a gente usou como base também toca num ponto interessante. Parece que falta hoje, na Alemanha, quem se debruce sobre a tal alma alemã, como Goethe e outros fizeram no passado. Até Adorno já falava disso lá em 2011. Sim, e essa talvez percepção de ausência
nos traz de volta para o agora. Essas ações recentes, as falas do governo alemão nesse contexto de guerra, de tensão com a Rússia, levanta a pergunta, né? Será que são ecos daquela ladeira escorregadia que o Lavrov mencionou? Aquele padrão que o Goethe tanto temia, não é só a Rússia que se preocupa, é uma questão histórica mesmo. Fica muito clara essa tensão, né? De um lado, a Alemanha querendo, talvez precisando, ter um papel militar mais forte hoje. Do outro, essas advertências do Goethe, o peso da história. Exatamente. E acho que a reflexão que fica é essa. Pensando nessa história toda, nos alertos do Goethe sobre moderação, sobre os riscos de uma ambição militar talvez desenfreada para essa psique alemã, que tipo de força seria mais, digamos, prudente ou benéfica para a Alemanha buscar hoje? Militar, cultural, econômica, diplomática. E até onde esses alertas do passado podem ou devem guiar as decisões de agora, que são urgentes? Uma pergunta complexa, sem dúvida. Agradecemos muito pela audiência, por acompanhar a gente nessa exploração. Esperamos que tenha sido útil, que tenha gerado aí algumas reflexões. E para continuar acompanhando o nosso trabalho, é só seguir a gente nas redes sociais, no @QuantumDocs, assim, @QuantumDocs. Visitem também nosso site de estudos, o estudos.quantumdocs.space, e o nosso portal principal, quantumdocs.space. A gente se encontra na próxima.